Oi, gente, bem-vindos ao novo vídeo do canal. Paloma, sobre o que falaremos hoje? Primeiro, a gente precisa apresentar ela, a nossa participante especial de todos os vídeos. Caneca! Gente, essa aqui, Salvador, terra boa, ô lugar bom, ô saudade. Mas vamos ao que interessa hoje? Sim! Hoje falaremos sobre risco, retorno e daremos uma explicação sobre como funciona o famoso CAPM. Então, vem comigo que eu te explico. Gente, risco é a chance de uma perda financeira. Todos os ativos têm riscos diferentes, mas tem, gente. Existe sempre a possibilidade da perda. Vai depender de como você lida com esse risco. Quando a gente fala de retorno, ele é o ganho ou prejuízo que eu vou ter com o investimento. A fórmula mais básica para calcular o retorno é essa aqui, gente. Que, na verdade, nada mais é do que eu pegar, né, o que eu tenho de fluxo de caixa recebido a partir do investimento, uma realidade do preço hoje e do preço ontem. Simplesmente isso. Aí vocês vão falar assim, dá para calcular assim? Dá, gente. É um retorninho facinho de ser calculado. A gente usa essa fórmula, lógico, gente. Se eu tenho as informações do preço, eu consigo determinar o retorno. Mas, gente, vamos lembrar aqui. O que eu tô querendo saber é qual é o perfil de risco do investidor. Isso é calculado via API, Análise do Perfil do Investidor. Nela, eu vou descobrir se a pessoa é avessa ao risco, se ela é indiferente ao risco ou se ela é propensa ao risco. Por que eu estou falando isso? Quanto mais propenso ao risco, maior é a expectativa de retorno. Então, vamos à máxima que vocês não podem esquecer nunca. Quanto maior o risco, maior o retorno associado. Quanto menor o risco, menor o retorno. Então, se o meu investidor tem um perfil de aversão ao risco, significa que ele está disposto a ter retornos menores, tá? E se ele é extremamente amante do risco, né, que a gente diz que é propenso ao risco, ele quer assumir riscos maiores na expectativa de retornos maiores. Como que eu mensuro o risco? Eu utilizo o desvio padrão. O desvio padrão lá da estatística, porque eu vou ver na realidade é a dispersão em torno do valor esperado. Então eu estou usando a fórmula basiquinha de desvio padrão e isso vai ter que ser ponderado de acordo com a probabilidade daquele evento acontecer. Digamos que eu tenho essa distribuição aqui de probabilidade para os eventos possíveis. Ou seja, um cenário pessimista 25%, mais provável que se mantenha 50%, e um otimista de 25%. O que eu vou fazer agora? Eu vou ponderar pelos meus retornos. Então, vamos lá. Para o ativo A, eu tinha um retorno de 13% no cenário pessimista, de 15% no cenário provável e no otimista 17%. O que eu vou fazer? 0,25 vezes 13, 0,50 vezes 15, 0,25 vezes 17 e vou ter essas ponderações que vocês estão vendo na última coluna. Eu vou conseguir saber o retorno esperado dado a probabilidade dos eventos. Vou fazer a mesma coisa para o B, que está aqui também. Vocês estão vendo que os dois ativos tiveram um retorno esperado de 15%. E aí, como que eu vou decidir qual é o ativo que eu devo investir? Simples, calculando o risco, ou seja, calculando o desvio padrão. Agora, gente, a gente vai para o cálculo do desvio padrão para eu poder desempatar, digamos, esse jogo. Então, como vocês estão observando aqui, o desvio padrão do ativo A deu 1,4, enquanto o desvio padrão do ativo B deu 5,6. Gente, se eu tenho o mesmo retorno, eu vou escolher qual ativo? Aquele que tem menor risco, nesse caso, o ativo A. A diversificação faz com que eu minimize o risco. Então, uma carteira, ela viabiliza aquela história, né? Eu não tô pondo todos os ovos na mesma cesta, eu tô diversificando. E como é que vai ser o retorno de uma carteira? Gente, lembra do WACC, do CMPC?
que era uma ponderação, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou ponderar o peso de cada um dos ativos vezes o retorno desse ativo. Então, nada mais é do que o somatório dos pesos em relação aos ativos. Esse vai ser o retorno da minha carteira. E da mesma forma que eu fiz para os dois ativos A e B, eu posso calcular o meu desvio padrão daquela carteira e comparar o risco de carteiras diferentes. Lembra que eu comparei o risco do A com o risco do B? Agora eu posso comparar o risco de uma carteira X com o risco de uma carteira Y. É o mesmo raciocínio, é feito da mesma forma. Mas, Paloma, é possível diversificar todo o risco? Não, gente. A gente tem sempre uma parcela que é o risco não diversificável. Então, a diversificação, ela possibilita a redução do risco diversificável. O risco diversificável também é chamado de risco não sistemático. E o risco não diversificável é chamado de risco sistemático. Porque ele é o risco do próprio sistema, gente. Pode acontecer. Esse gráfico aqui deixa claro que conforme eu for aumentando o número de ativos, eu consigo minimizar o risco diversificável, ou seja, o risco não sistemático, mas o risco sistemático permanece. Mas, Paloma, esse risco sistemático eu vou ter que conviver com ele sempre? Gente, ele é um desafio até hoje sendo estudado. E o modelo CAPM, que é Capital Asset Pricing Model, nada mais é do que um modelo de precificação de ativos que, no final das contas, foi criado por Sharpe, Treynor e Littner em 1960 para tentar, de alguma forma, verificar o risco sistemático de um ativo em particular. O que eles pensaram? Se eu pudesse medir a variabilidade, ou seja, o risco sistemático, eu poderia elaborar um modelo que formasse o preço dos ativos utilizando esse risco pré-existente. Então, vamos entender um pouquinho desse modelo. Para medir o risco sistemático, eles simplesmente pegaram e usaram os retornos históricos da carteira de mercado. Eles pegaram todos os ativos na época, comparados aos retornos de um ativo individual. E aí, eles viraram e falaram assim, dá para eu achar a inclinação da reta de regressão, que é o beta, para medir essa relação do risco sistemático, ou seja, do risco não diversificável de um ativo. Em geral, as empresas medem o seu beta e fica disponível na parte de relações com os investidores. Se o beta for igual a zero, a gente está dizendo que não é afetado pelas variações do mercado. Já betas positivos, a gente vai dizer que ele se move na mesma direção do mercado e betas negativos se movem na direção oposta do mercado. Outra informação que eles utilizam seria a taxa de retorno livre de risco. Nos Estados Unidos, é utilizada a T-bill. Aqui no Brasil é normal usar Tesouro Selic, que são investimentos livres de risco, tá bom? O prêmio pelo risco de um ativo, ele vai se compor em duas partes. A primeira parte é o prêmio pelo risco do mercado e a segunda seria a sensibilidade, ou seja, o beta do retorno dessa ação em particular, desse ativo em particular, as mudanças e condições do mercado. De posse do beta, eu chego aqui, ó, nesse que está aqui em cima. CAPM nada mais vai ser do que a taxa livre de risco mais beta vezes a diferença entre o retorno do mercado e a taxa livre de risco. Uma crítica que se faz ao CAPM é que ele se baseia em dados históricos e nem sempre o que aconteceu no passado vai se replicar no futuro. Mas existem estudos, principalmente com ações norte-americanas, na Bolsa de Nova York, que mostram a eficiência do CAPM. Por mais que o CAPM seja criticado, ele ainda é bastante utilizado no mercado e por isso a gente abordou ele aqui hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, deixa aquele like maroto. Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo.